O Pages é um dos principais processadores de texto do mercado. Parte integrante do iWork e agora do Apple Creator Studio, ele não deixa nada a desejar em relação aos outros concorrentes. Basicamente, ele é uma ferramenta que permite você criar quase tudo que tem a ver com texto e impressão. Então você vai ter opções tanto de relatórios, de documentos diferentes, artigos científicos, contratos, anotações, checklists, qualquer coisa você pode basicamente montar nele e botar para imprimir. Como ela é uma ferramenta que já está inclusa dentro de quem adquire um MacBook, ou iPad, ou até mesmo um iPhone, a maioria das pessoas acaba nem usando tanto, mas ele é muito interessante de usar. Ele é extremamente completo e tem basicamente tudo o que é necessário para poder você fazer um documento com uma qualidade profissional. O foco aqui vai ser a gente falar sobre a versão para macOS, não a versão para iPad ou a versão para iOS, porque é onde geralmente a gente realmente trabalha e cria coisas novas. Para iniciar, vamos do básico, vamos criar um documento em branco. A ideia vai ser criar vários vídeos onde a gente vai começar a abordar quase que tudo que o Pages tem a oferecer. Inicialmente pelo básico, que é a interface gráfica dele. Você já pode ter notado que, diferente da maioria dos editores de texto e processadores de texto, Pages ele trabalha com uma linha em que toda a área, ou pelo menos uma maior parte dela, da área do documento em si, ela está ocupando bem a tela. Então a maioria das ferramentas ela fica no lado direito, em um painel lateral à direita. No entanto, tem algumas opçõezinhas também aqui em cima, que permite você ajustar a página, adicionar algumas coisas a mais, trabalhar com inteligência artificial, inserir alguns tipos de objetos diferentes, trabalhar com zoom e etc. A priori, o mais importante a se entender agora é justamente essa barra lateral da direita. Logo no topo dela, bem no cantinho superior direito, eu tenho duas opções aqui em cima. As opções que são referentes aos estilos do que eu estou editando no momento, tá? Pode ser um objeto, pode ser um texto, pode ser uma tabela, ou sobre o documento em geral. Eu posso ver as opções do documento como um todo. Documentos, sessões, etc. E tudo em que vai ao redor do documento. Vamos começar por essa opçãozinha daqui do documento, tá? Principalmente essa primeira opção aqui chamada documento. A primeira coisa que a gente vai ter é a impressora, tá? Não tenho nenhuma impressora aqui instalada. Hoje em dia é até mais raro usar impressora, mas isso não é um problema, porque o Pages também já salva e exporta diretamente para PDF. Então isso não é uma questão. Logo abaixo eu tenho o tamanho do papel. A maioria das pessoas trabalham com papel A4, mas eu tenho alguns modelos também aqui já pré-estabelecidos, de A3, A4, A5, carta, que também é bem comum, o ofício, né, que apesar de que a gente utiliza bastante aqui, muitas pessoas confundem o ofício com A4, mas o ofício ele é um pouquinho mais alto, se eu não me engano, mas eu tenho várias opções aqui de papel. E também a orientação, né? Se é retrato ou paisagem. Eu tenho algumas opções de cabeçalho e rodapé, mas que a gente vai ver em outro momento. E o principal que eu quero abordar agora, que é justamente as margens do documento. Muitos documentos, principalmente artigos científicos ou alguns documentos de escritório que precisam de ficar dentro de um fichário, eu preciso mexer bastante nessas partes de margens. E aqui também não tem nenhum segredo. É mexer na parte superior, margem esquerda, margem inferior e margem direita. Então, nada demais. Só modificação padrão de imagem, mas que já é algo fundamental para quem for trabalhar com qualquer tipo de arquivo de texto. Voltando para a área de estilo, eu vou primeiro colocar um texto aqui qualquer para que a gente possa ver e já começar a ver uma das ferramentas interessantes que ele tem, tá? Na maioria das ferramentas a gente tem umas variações de texto Lorem Ipsum, como o famoso texto da raposa. Mas aqui a gente pode utilizar IA para poder criar um texto, tá? Até um texto de Lorem Ipsum comum. Se eu clicar aqui nessa opçãozinha daqui de cima, ele já vai abrir para mim a ferramenta do Apple Intelligence. Essa ferramenta do Apple Intelligence permite a gente converter textos, como também redigir nossos próprios textos, tá? Então, se eu colocar em redigir, ele vai gerar um texto para mim a partir do ChatGPT. Você não precisa necessariamente incluir o ChatGPT pago, tá? Você pode utilizar o ChatGPT gratuito, colocar uma conta ou não. Por padrão, ele vai usar os servidores da OpenAI. Muita coisa, inclusive de IA, a Apple tem utilizado é da OpenAI, mas é importante dizer que essa opção daqui não é paga. Essa opção daqui já é gratuita, inclusa dentro do iWork. Então você não precisa pagar por fora. Existem outras opções de IA que está inclusa dentro do pacote do Apple Creator Studio, mas as opções premium, elas geralmente estão marcadas com essa cor roxa, tá? Essas opções daqui comuns do Apple Intelligence, você pode usar, já está incluso, não precisa comprar nada para poder utilizar. Então eu posso dizer assim,
crie um texto lorem y. E posso colocar aqui para incluir alguma palavra, tal, todo o texto, etc. É só dar Enter, ele vai gerar para mim esse texto. Bom, demorou um pouquinho, mas ele criou um texto do lorem y para gente que já vai servir para que a gente consiga testar algumas das funções. Vou fechar aqui. Então vamos lá, a primeira opção que a gente tem aqui é justamente os estilos que já estão pré-configurados dentro do Pages, tá? Eu tenho vários estilos aqui de corpo, de título, de cabeçalho, de subtítulo, etc. A maioria desses estilos que já vem por padrão, eles são com fonte sem serifa. E quer queira que não, a maioria dos documentos que a gente utiliza precisam de fontes serifadas, principalmente se você for seguir a regra ABNT. Eventualmente a gente vai ver como criar os próprios estilos, mas no momento a gente não tem essa necessidade. Eu vou só selecionar todos os textos, todo o texto aqui e escolher e ir modificando o que a gente precisa ver. Eu vou dar um zoom apenas para que a gente possa ver melhor o texto de perto. Bom, primeira opção que a gente tem, fonte, né? É só selecionar uma fonte como outra qualquer, lembrando que aquelas fontes padrões como Times New Roman que a gente utiliza em documentos, né? Ou a Arial, que também é padrão de regras, a gente tem aqui. Então, tamanho 12 pontos, toda essa partezinha daqui não tem problema, tá? Belezinha, sem problema nenhum, tá? Eu vou tirar esses espaçamentos aqui do parágrafo porque a gente vai entender como é que funciona da forma correta, como é que se aplica corretamente. Bom, temos algumas opções aqui, negrito, itálico, nada diferente do que a gente já vê em qualquer editor de texto. E a gente tem uma opçãozinha a mais aqui, ó, que é tipo uma configuraçãozinha, que me dá mais opções de texto, como o espacejamento, que é basicamente o espaçamento especificamente entre um caractere e outro. Mudança da linha de base, que é mais ou menos uma alturazinha, que é para botar ele um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Opções de linha de base, que se você quiser aplicar algo sobrescrito, como um ao cubo ou uma potenciação qualquer. Converter todas em maiúsculas, minúsculas. Então, diferente de alguns que a gente aperta Shift F3, aqui você tem as opções também aqui nessa areazinha, tá? Os tipos de ligaduras, contorno, se a gente quiser até colocar um contornozinho, uma sombrazinha no texto, tá? Então, essas opções a mais, a gente pode colocar nesse botãozinho daqui de configurações, tá? E a gente tem um estilo que pode ser aplicado em cima de um estilo também, tá? A gente tem os estilos daqui de cima, que são basicamente estilos padrões de parágrafo de pedaços, tá? Parágrafo, títulos, etc. Mas a gente tem estilos de caractere também, que são os estilos menorzinhos, tá? Tipo, eu quero criar um estilo que sempre coloque, por exemplo, um negrito itálico azul. Então eu posso criar também alguns estilos de caractere que sejam exatamente daquele estilo para que depois a gente possa modificar ou reaplicar ele várias vezes. Um pouco mais abaixo eu tenho a cor de texto padrão. Lembrando que eu tenho já algumas cores de texto aqui que já vem como padrão, mas eu posso clicar e ele vai abrir aquela rodinha de cor de texto padrão da Apple, tá? Então posso selecionar também uma cor de texto qualquer. Ele vai abrir aquele cor de texto padrão mesmo da Apple, então posso usar todas as opções que ele tem a oferecer quanto a essa parte de padrão de cores. O alinhamento de texto, tá? Esquerda, direita, centro, justificado, também nenhum segredo. Essa opçãozinha daqui, embaixo, também permite colocar um deslocamento do recuo de texto aqui do lado esquerdo. Então, posso botar mais para lá, posso botar mais para cá. Então, eu posso fazer toda essa parte de recuo também. E um pouco mais abaixo, eu tenho um espacejamento, que é o espacejamento entre as linhas, não entre os caracteres, como a gente viu aqui, mas entre as linhas. Então, o padrão, inclusive, que a gente trabalha geralmente em documentos de artigos, são um e-mail, né? Que a gente trabalha para as monografias, artigos científicos, etc. Então, essa configuraçãozinha daqui é facilmente acessível. Então, já tem até aqui 12 preto e um e-mail de espacejamento. Eventualmente, a gente pode precisar também de marcadores. E, obviamente, aqui eu também vou ter marcadores, tá? Então, vou colocar aqui opção 1, opção 2, opção 3. E eu já vou aproveitar e mostrar que aqui a gente tem, tá? Correção de texto também sem problema nenhum. Vou clicar com o botão direito. E eu vou ter as opções também de corrigir aqui, ó. Para opção, opção, opção. Por padrão, às vezes ele já corrige automaticamente, tá? Então, se eu estou escrevendo um texto muito grande, por exemplo, atirei o pau no gatão,
ele já vai automaticamente fazer uma correção. No caso aqui ele transformou em gato, né? Ao invés de corrigir, mas por exemplo, eu vou botar coração, ele já vai fazer a correção automática. Mas algumas vezes ele não faz a correção automática e ele acaba adicionando. Você com o botão direito pode corrigir, desfazer ou adicionar alguma opção a mais, tá? E aqui eu vou ter aqui, ó, vamos lá, vou selecionar aqui as opções e eu vou ter marcadores e listas. Então eu tenho aqui, tá marcado como nenhum, mas eu posso marcar uma lista qualquer. O marcador comum, que é o bullet, o marcador grande, que é um bullet maior. Posso escolher uma imagem também, então eu posso selecionar uma imagem, eventualmente, do meu computador e escolher qualquer que eu vou colocar aqui. Números romanos, hífens, etc. Para ter mais opções, eu tenho um espacinho aqui, ó. Tá? E aqui eu vou poder colocar mais opções. Então, colocar números ordenados, começar a partir de um determinado número, continuar do anterior, colocar um recuo maior ou um recuo menor, mudar a cor do bullet ou do número, escolher algum tipo de opção a mais que eu possa adicionar para poder ficar bem organizadinha essa parte de listas também. Voltando para a parte do texto, a gente já tem algumas coisas aqui como o espacejamento. Deixa eu retirar esse restinho daqui de baixo. E vamos dizer que isso aqui é um documento padrão de uma faculdade, tá? Eu estou escrevendo aqui, isso aqui é um parágrafo padrão, tá? Tem dois detalhes aqui que a gente geralmente tem que aplicar quando está usando a regra BNT. Primeiro ponto é o espaçamento depois do parágrafo. Tem muita gente que faz isso aqui, ó, fica dando enter e tal, mas não é o ideal. O ideal é você realmente colocar o espaçamento após o parágrafo. E da mesma forma que a gente trabalhou com espacejamento aqui, eu tenho uma opçãozinha daqui, repara que a maioria das coisas a gente vai ter essa opçãozinha daqui de seta, em que quando eu clicar eu vou ter mais opções. Então a primeira parte que a gente tem é aquele de linha, que fica mostrando sempre, mas a gente tem a opção de depois do parágrafo. Então eu posso colocar aqui que eu quero 12 pontos, que equivale a uma linha comum, já que a gente está trabalhando com texto de 12 pontos. Então agora eu tenho o espaçamento entre parágrafo corretamente. E outro ponto também que é interessante é que a gente pode fazer uma quebra de página. Tem gente que faz quebra de página dessa forma. Vai quebrando até chegar na próxima página. Deixa eu mudar aqui para a gente visualizar em formato de 2 páginas. E ajustar a largura. Opa! Pronto. Mas isso não é o ideal, obviamente, né? Se eu for trabalhar dessa forma, toda vez que eu colocar um texto aqui mais para cima, ele vai acabar empurrando o restante do texto. E para isso a gente tem o quê? Quebras de página. Então como é que a gente adiciona uma quebra de página? Também não tem muito segredo. Inserir quebra de página, tá? Ou seguro Command e dá um Enter. Então, ou eu clico lá em quebra de página, ou seguro Command, Enter. Já gerou para mim uma outra página e eu posso trabalhar tranquilamente aqui. A última parte também, que é bem comum da gente precisar em artigos científicos, é justamente a parte do recuo da primeira linha. Como é que eu posso trabalhar com a parte de recuo da primeira linha? Vou ampliar aqui um pouquinho. Dá um zoomzinho. Lembrando que eu estou usando aqui o mouse, tá? Mas se você estiver utilizando um trackpad ou um touchpadzinho, você consegue utilizar 2 dedos também para dar zoom, para navegar sem problema nenhum. No caso aqui eu estou testando agora, mostrando com o touchpad do próprio MacBook, ao invés de usar o mouse, e eu consigo aqui, ó, trabalhar com 2 dedos, usar o movimento de pinça para dar zoom, o que também acaba sendo bem interessante para a gente poder trabalhar, né? Bom, mas vou voltar aqui, vamos colocar o espaçamento da primeira linha do parágrafo. Nessa opçãozinha daqui de cima, eu vou ter algumas opções a mais de visualização, tá? São opções de visualização. Então, buscar e substituir, né, que é o famoso Command F, colocar ou adicionar comentários, miniaturas, etc. E eu tenho uma opção aqui chamado Mostrar Régua. Essa opção mostra a réguazinha lá em cima. E se vocês olharem aqui bem de pertinho, já vão ver que eu tenho 2 opções aqui. Uma é do recuo total, então se eu segurar pela setinha eu vou ter o recuo total aqui, ó, da margem. Mas se eu segurar nesse quadradinho daqui de cima, eu vou ter justamente aquele recuo só da primeira linha. E aí eu posso, ó, trabalhar tranquilamente. E obviamente que os próximos parágrafos vão importar essa configuração e eu vou poder usar sem problema nenhum, como qualquer outro editor de texto que a gente já está acostumado. Então, só para falar bem rapidinho, tá? Tudo que a gente precisa, na verdade a gente nem precisa mexer em quase nada daqui, tá? Então, criou o arquivo, aqui em cima já tem aqui, ó, vou mexer na margem, vou mexer no documento, e aqui eu já vou mexer nas configurações globais do meu editor de texto. Então, eu vou ter fonte, tamanho, espacejamento,
tudo que eu preciso está aqui rapidinho, de fácil acesso, e também as opções daqui de visualização, régua, índice, etc. Eu não necessariamente vou precisar trabalhar no Mac, tá? Obviamente que é a melhor ferramenta para poder trabalhar com Pages, porque eu tenho uma aplicação de verdade, mas assim como outras ferramentas de processamento de texto, eu também tenho a opção de trabalhar com ele online. Basta utilizar o iCloud, tanto a versão paga quanto a versão gratuita, não precisa necessariamente estar usando o iCloud como alguma versão mais avançada. Você pode editar esse texto, contanto que você salve dentro da sua pasta do iCloud. Então vou salvar esse texto. Por padrão, eu já tenho várias opções aqui. Ele vai salvar dentro do meu computador, tá? Mas se você olhar, eu vou ter aqui uma opçãozinha biblioteca do iCloud e eu tenho a opção chamada Pages. Isso daqui basicamente é uma pasta que está dentro do seu iCloud Drive, onde ele vai salvar os seus arquivos padrões do Pages. Então eu posso colocar aqui arquivo de teste. E mesmo se eu não estiver no Mac, se eu tiver um computador com Windows ou Linux ou algum outro sistema operacional, ou apenas um navegador, como o Chrome OS da vida, eu consigo editar o meu documento sem maiores problemas acessando a minha conta do iCloud. E aí eu vou mostrar também rapidinho como é que faz para acessar. Vou salvar aqui. Ele já vai sincronizar, tá? Então tá salvando na nuvem. Esse mesmo documento você pode abrir dentro do seu iPad, dentro do seu iPhone ou qualquer outro dispositivo que também tenha Pages, e no caso do que eu vou mostrar aqui, no navegador. Eu estou aqui no Safari, mas não necessariamente você precisa utilizar o Safari. Você pode fazer isso no Edge, no Chrome ou qualquer outro navegador. E inicia a sessão dentro do iCloud. Você vai ter suas configurações padrões do iCloud, já mostrando aqui. Lá embaixo você vai ter algumas opções de aplicativos, que você tem todos esses aplicativos que são compatíveis com nuvem, tá? Como o Photos, o Pages, o Keynote, etc. Eu posso abrir diretamente o Pages aqui, e ele já vai me mostrar uma lista recente de arquivos que eu editei. No caso daqui está esse arquivo de teste que a gente criou há pouco tempo. Ele é colaborativo, tá? Então posso trabalhar também com várias pessoas, mas isso daí é uma questão mais à frente da gente abordar. Mas, basicamente, o que eu tenho aqui é uma versão um pouco reduzida, mas ainda assim bem completa, daquele mesmo Pages que eu estou utilizando aqui atrás, tá? Então, ó, deixa eu voltar aqui pro Safari. Eu tenho aquelas minhas duas páginas. Todas as opções que foram aplicadas aqui também, tá? Eu posso dar um zoomzinho. Vou botar aqui para ajustar a largura da página. E posso trabalhar do mesmo jeito que eu estava trabalhando lá, mesmo não estando realmente num aplicativo do Pages nativo. Voltando para o Pages agora do Mac, o que a gente vai fazer agora é colocar uma imagem. Não tem muito segredo também, colocar imagem é a coisa mais simples do mundo. Se vocês olharem, no entanto, eu tenho algumas opções aqui no meio que estão roxas. Essas opções roxas são para quem é assinante do Apple Creative Studio. Basicamente, ela tem uma opção de gerar uma imagem utilizando IA, e ele utiliza as ferramentas da OpenAI, tá? Então, ele vai utilizar basicamente o ChatGPT, uma versão mais nova para poder gerar imagens, não existe limitação. E também eu tenho uma opção aqui de colocar imagens stock, ou seja, stock free, ou seja, uma imagem que você não precisa pagar porque já está inclusa, e de licença comercial que você pode utilizar à vontade dentro dos seus projetos. Mas você pode também simplesmente arrastar uma foto que você usa, ou clicar no botãozinho daqui de cima de anexar e escolher uma imagem do seu computador, ou simplesmente arrastar para cá, ou importar de algum outro aplicativo. Mas tem uma forma muito mais interessante, digamos assim, e que você não precisa pagar nada a mais para poder gerar uma foto de IA e colocar dentro do seu documento, tá? Vamos olhar para Siri aqui no canto do Mac. E vocês já devem saber que de um tempo para cá a Apple vinculou o Apple Intelligence ao OpenAI e utiliza as ferramentas do ChatGPT. Então eu posso dizer assim, ó, ChatGPT, e pedir para que ele gere uma imagem para mim. Então, gere uma imagem em desenho animado de um pica-pau de cabeça vermelha. Só dá Enter e esperar um pouquinho. Ele gerou a imagem, e agora eu posso clicar com o botão direito na imagem, copiar ela, ou eu posso exportá-la, tá? Então eu vou colocar aqui em copiar, e simplesmente colar a imagem aqui. Eu já posso utilizá-la dentro do meu conteúdo, e eu não precisei pagar nem o Apple Creative Studio, nem ao ChatGPT, porque isso já está incluso pelo fato de você estar utilizando a Siri e o Pages. Deixa eu fechar aqui a Siri.
E aí eu vou ter algumas opções específicas da imagem, tá? Então eu posso mudar algum estilo da imagem, colocar aqueles estilos mais bonitinhos que a gente geralmente tem nessas ferramentas de edição de texto. Colocar borda, sombra, reflexo, mexer na opacidade, colocar uma legenda, também para quem trabalha com essa parte de ou precisa fazer uma monografia, alguma coisa assim, também precisa mexer em legenda. As legendas também têm as opções específicas delas de estilos, ou eu posso vir aqui na imagem e substituir a imagem. Se eu tiver o Apple Creator Studio, eu posso gerar a partir dessa imagem uma outra imagem, ou isso daqui está aberto a todos, tá? Remover o fundo. Então, se eu quiser, eu também posso remover o fundo, dar OK, e agora eu vou ter uma imagem sem aquele fundo. Deixa eu voltar aqui para o estilo e vou retirar o estilo dela. Mas como você está vendo, ela está presa aqui, né, na área do parágrafo, e eu posso clicar em organizar e deixar ela um pouco mais solta, né, como a gente geralmente deixa se a gente quiser colocar aquele estilozinho meio que quebrando o texto. Então vou ter aqui ajustes de texto, eu vou poder colocar em volta, e aqui eu coloco ela aqui, ó. Repara que ela já é feita, ó, o texto já vai dar a voltinha certinha pelo objeto, então não vou precisar fazer nenhuma gambiarrinha. Ou eu posso colocar um encaixe fixo também, tá? Então eu posso colocar tanto essa parte de encaixe aqui, e aí aumentar um pouquinho o tamanho do alfa, né, para poder ter uma areazinha maior ou menor de espaçamento da imagem. E aqui eu tenho algumas opções a mais de imagem, como girar, virar e etc. Então, basicamente, eu já tenho uma opção bem completa aqui para poder eu gerar texto, gerar imagens, e com IA sem precisar pagar nada mais, e tudo integrado com ferramentas realmente poderosas do Pages, tá? E acabei notando aqui que eu importei também a resposta do nosso amiguinho. Deixa eu retirar ela aqui. Deixa eu tirar esse papagaio daqui, retirar a resposta e voltar para o papagaiozinho. Quer dizer, o pica-pau. Bom, perfeito. Já consegui imprimir isso daqui. E também imprimir também não tem muita diferença, tá? Arquivo, imprimir. E dentro do arquivo imprimir é onde eu também posso gerar o meu PDF. Então eu não tenho nenhuma impressora aqui instalada no momento, mas eu poderia ter uma impressora instalada. E aí eu não preciso clicar lá em imprimir, nem utilizar aquelas impressoras virtuais de PDF. Simplesmente por padrão o Pages já tem para mim a opção de salvar como PDF, ou se eu quiser, ele nem salva, ele abre direto naquele appzinho de preview, tá? Posso também salvar como PostScript, então para quem trabalha com impressão sabe que isso é uma opção bem interessante, mas o mais comum é salvar como PDF. Escolho lá o local que eu vou salvar, salvou, vou abrir o PDFzinho lá, iCloud Drive, Pages, aqui ó, arquivo de teste. E ele baixou aqui, ele já até abriu, esse aqui foi o original, aqui o PDFzinho. Ele abriu aqui o arquivo PDF bonitinho com aquela imagem gerada no ChatGPT. Basicamente é isso. Por hoje, essa é a ideia mais básica que a gente tem. Eventualmente a gente pode ter um outro vídeo também mostrando algumas opções também de IA, algumas opções para integrar vídeo, alguns tipos de desenho, gráficos e tabelas, e alguma integração também com o Numbers. Mas a ideia inicial é justamente mostrar esse overview do Pages e mostrar como ele pode ser a ferramenta principal de trabalho para quem precisa de um processador de texto e não quer pagar por uma ferramenta externa, sendo que o próprio Apple, o fato de você ter comprado um Mac, já te dá uma ferramenta extremamente completa. E como você viu aqui, apesar da gente ter algumas opções de IA, a grande maioria delas é gratuita, não precisa pagar nada a mais, já está inclusa pelo simples fato de você ter a aplicação, o iWork, no caso Pages, e você pode utilizar tudo isso daqui para poder gerar o arquivo PDF, impressão e todos que você quiser. E lembrando que também tem a opção de exportar, tá? Então você pode exportar também para quem não trabalhar com o Pages. Então você pode exportar para o Word, EPUB, aquele texto puro, ou formato RTF, que é o Rich Text, que é um pouco mais global, até mesmo imagens ou versões antigas do Pages. Então você pode também, inclusive, publicar no Apple Books. Então antigamente existia uma ferramenta da Apple para poder você gerar EPUBs, mas hoje você pode escrever todo o seu e-book aqui e publicar diretamente no Apple Books para poder você fazer alguma coisa com ele, né? Obviamente que você tem que ter uma conta lá, tudo bonitinho, né? No portal de publicação, para poder você enviar o livro, vender ou publicar ou qualquer coisa assim, certo? Bom, é isso. Por hoje é só.